Manda o Mael assinar, já depois ali. Boa noite a todos. Boa noite. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Consta 2 ausências de vereadores, da Angélica do Carmo e o senhor Pedro Rogério Pavani. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 4ª sessão extraordinária da 17ª legislatura. Peço a todos que fiquem em pé para a leitura do trecho. Não julgar. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados com o julgamento com que julgarem, e serão medidos com as medidas que medirem. Por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não percebe a trave que está no seu próprio olho? Ou como poderá você dizer a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do teu olho, quando você mesmo tem uma trave no seu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então você verá bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não dê aos cães o grão que é sagrado, nem joguem as pérolas de vocês aos porcos, para que eles não pisem, e voltando-se, despedacem vocês. Amém. Amém. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Tabatinga. Ata da 8ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Tabatinga, realizada no dia 15 de maio de 2017. Presente, senhor Vanderlei de Freitas Carvalho, vice-presidente Angélica Giovana do Carmo Prata, primeiro secretário Luiz Carlos Lippe e segundo secretário Ismael Moreira Chaves. Ao 15 dia do mês de maio do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, de 2017, às 20 horas, na Câmara Municipal de Tabatinga, cito a Rua Quintino do Ovário, número 315, com a presença dos seguintes vereadores: Angélica Giovana do Carmo Prata, Claudemir Moreira, Genésis Garbo, Maiels Moreira Chaves, João Gonçalves Correia, Luiz Carlos Lippe, Mário Antônio de Marco, Pedro Rogério Pavani e Vanderlei de Freitas Carvalho. Assume a presidência o vereador Vanderlei de Freitas Carvalho e o secretário, o vereador Luiz Carlos Lippe. Logo após o senhor presidente pediu para o secretário fazer a chamada dos vereadores. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Tabatinga, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 26 da Lei Orgânica Combinado com o artigo 54 do Regimento Interno desta Casa. Na sequência, o senhor presidente pediu para que todos ficarem em pé para efetuar uma leitura do trecho bíblico, no qual convidou o vereador Luiz Carlos Lippe. Logo após, o senhor presidente pediu ao secretário que fizesse leitura da ata da sessão anterior. Em seguida, o senhor presidente colocou a referida ata em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Na sequência, o senhor presidente pediu ao secretário que fizesse leitura do ofício especial que encaminha o projeto de resolução número 02 de 2017, que dispõe sobre autorização de pagamento da quantia devida de título de correção da gratificação do servidor responsável pelo controle interno referente ao exercício 2015 e 2016, em conformidade com a resolução 003/2014. Logo após, o senhor presidente colocou o referido projeto com objeto de deliberação, sendo aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Na sequência, o senhor presidente pediu para o secretário que fizesse leitura das indicações 038, 039, 041, 042 do vereador Luiz Carlos Lippe, número 040 do vereador Mário Antônio de Marco e 043 do vereador João Gonçalves Correia. Em seguida, o senhor presidente colocou a palavra à disposição, tendo o vereador Antônio de Marco falado sobre a indicação, dizendo ser muito importante o ambiente escolar a presença de um psicólogo para orientar os alunos sobre problemas como uso de droga, prostituição infantil e outros. Em seguida, o vereador Genésio Garbi deu condolências ao vereador Pedro Rogério Pavani pela morte de um familiar da sua esposa. Dando continuidade, o vereador Ismael Moreira Chaves agradeceu à Câmara Municipal de Itapos pela receptividade que tiveram e solicitou que fosse enviado um ofício de agradecimento. Logo após, a vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata indicou verbalmente que seja feita a reforma do Educar,
dizendo que as paredes estão caindo e que coloca as crianças em risco. Solicitou também a troca do piso, reforma do teto e pintura das paredes e troca das pias, que são de plástico e estão todas estragadas. Na sequência, o vereador Luiz Carlos Lippe agradeceu a diretora Carla Cristina Teresa Alves, da Escola Maria Angelina Biasor do TAIF, e todos os funcionários e alunos pela receptividade ao tentar solucionar o problema da caixa d'água, que está muito velha e suja e que pode causar problemas de saúde a todos que tomam água. Agradeceu também ao nobre deputado estadual Sebastião Santos, do PRB, pela atenção disponibilizada quando foi levado a ele o problema da perda da cobertura da quadra escolar e do parquinho da Escola Maria Angelina Biasor do TAIF, sendo que o vereador ficou incumbido de mandar o decreto municipal 2092, de 11 de maio de 2015, que declara emergência pelas chuvas intensas de granizo e vendaval, e também uma planilha de custos para que consigam tal objetivo. E a toda a assessoria do deputado Sebastião Santos, que está empenhado para que a nossa cidade consiga o título de município turístico e o mais rápido possível. Agradeceu também o programa Via Rápido Emprego e a iniciativa da parceria com a Prefeitura da nossa cidade, onde os alunos, além de um curso profissionalizante, ganharão uma bolsa auxílio e nas aulas práticas farão a pintura dos prédios da nossa cidade. Uma indicação já havia sido feita anteriormente, pedindo a reforma do pronto-socorro, e na oportunidade o senhor prefeito Eduardo Ponco Martinez solicitou que aguardasse esse programa. Passando para a ordem do dia, o senhor presidente pediu ao secretário que fizesse a leitura do parecer da Comissão Justiça e Redação referente ao projeto de resolução 002/2017. Na sequência, o senhor presidente colocou o referido projeto em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Dando continuidade, o senhor presidente pediu ao secretário que fizesse continuidade da leitura do projeto de lei complementar 005/2017. Logo após, o senhor presidente convocou os vereadores para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 17 de maio de 2017, às 20 horas, para a leitura de uma parte do projeto de lei complementar número 004/2017. Nada mais havendo tratar, o senhor presidente consultou a mesa sobre a lavatura da ata, deixando-a posterior e encerrou a sessão. E no dia 17 de maio de 2017, a presente ata foi lida e submetida ao plenário. Alguém quer fazer uso da palavra sobre a ata? Então coloco em votação. Os favoráveis sentados, contrários de pé. Aprovado por unidade dos votos dos vereadores presentes. Seja assim, né? Leitura do expediente. Espera aí. Peço que o secretário continue a leitura do projeto de lei complementar 005/2017. Continuação. Nome: enfermeiro coordenador da atenção básica. Forma de provimento: efetivo, jornada de trabalho 40 horas semanais. Pré-requisito: formação de nível superior em enfermagem com registro na entidade da classe. Participar da elaboração das medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de enfermagem. Participar da prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica. Prestar assistência de enfermagem e a gestante parturiente, perpétua, puerpura e ao recém-nascido. Participar dos programas de atividade essencial integral à saúde individual e dos grupos específicos.
particularmente a daqueles prioritários e de alto risco. Realizar assistência à saúde da família através de visita domiciliar, acompanhar a evolução no trabalho de parto, executar assistência obstétrica de situações de emergência e execução do parto sem distocia, participar de programas de atividades de educação sanitária visando a melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral, participar da elaboração de operacionalização do sistema de referência e de contra-referência do paciente dos diferentes níveis de atenção à saúde, participar do desenvolvimento tecnológico para centros da saúde, participar dos programas de treinamento e aprimoramento do pessoal da saúde, particularmente dos programas de educação continuada, participar dos programas de higiene e segurança do trabalho, de prevenção e assistência de doenças profissionais do trabalho, realizar outras atribuições correlatadas determinadas pelo superior imediato. Nome: enfermeiro USF. Forma de provimento efetivo, jornada de trabalho de 40 horas semanais. Pré-requisito: formação de nível superior em enfermagem com registro na entidade da classe. Atribuições sumárias: planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem de suas atividades técnicas, auxiliares e unidades prestadoras de serviços. Coordenar a unidade básica da saúde ou órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde pública onde atua, supervisionar os servidores, os serviços e unidades de enfermagem. Prestar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem e protocolos de serviço. Capacitar e supervisionar os agentes comunitários de saúde. Prescrever assistência de enfermagem. Realizar consultas de enfermagem. Realizar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica que exijam conhecimentos científicos adequados e que demandam a capacidade de tomar decisões imediatas. Atualizar os dados dos sistemas de informação e atenção básica de saúde. Realizar análise do comportamento epidemiológico de doenças da notificação compulsória. Participar supervisionando, controlando e executando as ações de imunização no município, tais como bloqueios e campanhas. Investigar os óbitos das mulheres de idade fértil e óbitos maternos. Monitorar as paralisias flácidas e agudas. Monitorar as doenças da diarreia aguda, investigar os casos de eventos inusitados de doenças e notificações em situações especiais, participar do planejamento e execução da avaliação da programação da saúde, participar da elaboração e execução da avaliação da programação da saúde, prescrever medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde públicas, em rotinas aprovadas pela instituição de saúde, participar de projeto de construção ou reforma da unidade de saúde, prevenir e realizar o controle sistemático das infecções hospitalares, inclusive com membros das respectivas comissões. Participar da elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de enfermagem. Participar da prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilâncias epidemiológicas. Prestar assistência de enfermagem gestante, parturiente, puerpura e ao recém-nascido. Participar dos programas das atividades assistenciais, integral à saúde, individual aos grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco. Realizar assistência à saúde da família através de visita domiciliar. Acompanhar a evolução do trabalho de parto. Participar dos programas de atividades de educação sanitária visando a melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral. Participar da elaboração e na operacionalização do sistema de referência e de contra-referência de pacientes nas diferentes níveis de atenção à saúde, participar do desenvolvimento de tecnologia para assistentes da saúde, participar dos programas de treinamento e aprimoramento do pessoal da saúde, particularmente nos programas de educação continuada, participar dos programas de higiene e segurança do trabalho, da prevenção de acidentes de doenças profissionais e do trabalho, realizar outras atribuições correlatadas determinadas pelo superior imediato. Nome: enfermeiro Visa EGVE. Forma de provimento efetivo. Jornada de trabalho 40 horas semanais. Para requisito: formação de nível superior de enfermagem com registro da entidade da classe. Atribuições sumárias: planejar, organizar e dirigir serviços de enfermagem e suas atividades técnicas auxiliares nas unidades prestadoras de serviço. Coordenar a unidade básica de saúde ou órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde pública, onde atua e supervisionar os serviços da unidade de enfermagem. Prestar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem e protocolos de serviço. Capacitar e supervisionar agentes comunitários de saúde. Prescrever assistência à enfermagem. Realizar consultas de enfermagem. Realizar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica que exijam conhecimentos científicos adequados e que demandem capacidade de tomar decisões imediatas. Atualizar os danos do sistema de informação e atenção básica de saúde,
realizar análise do comportamento epidemiológico das doenças de notificação compulsória, participar supervisionando, controlando, executando as ações de imunização no município, tais como bloqueio e campanhas, investigar os óbitos de mulheres da idade fértil obtidos maternos, monitorar as paralisias flácidas e agudas, monitorar as doenças diarreicas agudas, investigar os casos de eventos inusitados de doenças de notificação em situações especiais, participar do planejamento da execução da avaliação de programação da saúde, participar da elaboração, execução e avaliação da programação de saúde, prescrever medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e rotinas aprovadas pela instituição de saúde, participar de projetos de construção e reforma da unidade da saúde, prevenir e realizar o controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive com o membro das respectivas comissões, participar da elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência à enfermagem, participar de prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica, prestar assistência na enfermagem gestante, parturiente, puerpura e no recém-nascido, participar dos programas de atividades de assistência integral à saúde individual e grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco, realizar assistência à saúde da família através da visita domiciliar, acompanhar a evolução do trabalho de parto, executar assistência obstétrica em situação de emergência e execução do parto sem distócia, participar de programas e atividades de educação sanitária visando a melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral, participar da elaboração na operacionalização do sistema de referência e de contra-referência de pacientes de diferentes níveis de atenção à saúde, participar do desenvolvimento de tecnologia para assistência à saúde, participar dos programas de treinamento, aprimoramento do pessoal da saúde, particularmente dos programas de educação continuada, participar dos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção acidental de doenças profissionais do trabalho, realizar outras atribuições com relatados determinadas pelo superior imediato. Nome: engenheiro agrônomo. Forma de provimento efetivo, jornada de trabalho 40 horas semanais, pré-requisito: ensino superior em engenharia agrônoma e registro no conselho de classe. Atribuições sumárias: elabora e supervisiona projetos referentes ao cultivo agrícola, orienta o plantio conforme tipo de solo e clima, efetua estudos e analisa resultados obtidos de experiências para melhorar a germinação, estuda os efeitos da rotatividade, adubagem e condições climáticas, elabora métodos de combate a ervas daninhas, enfermidades da lavoura, pragas e insetos, orienta agricultores e outros trabalhadores sobre o sistema técnicas de melhor rendimento agrícola, custos, épocas de plantio e variedades. Desenvolve e acompanha o preparo de caudas de agrotóxicos, o tratamento de sementes, regulagem de bicos de pulverizadores na lavoura e realizar outras atribuições correlatadas determinadas pelo superior imediato. Nome: engenheiro civil. Forma de provimento efetivo, jornada de trabalho 40 horas semanais, pré-requisito: ensino superior de engenharia civil e registro no conselho de classe. Realizar estudos e pesquisa, elaborar projetos e assessorar em problemas de engenharia civil, arquitetura e urbanismo, planejar e projetar a construção de obras civis, como edificações, rodovias, aeroportos, vias aéreas e pontes, viadutos e túneis, estudar as características dos solos, planejar obras de saneamento básico, de construção hidráulicas, e elaborar e executar projetos de exposição e construção de edifícios interiores e outras obras arquitetônicas, planejar e coordenar o desenvolvimento de áreas urbanas e da ordenação estética de paisagem com a criação de zonas de parques e outros projetos, elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil relativos às rodovias e portos, aeroportos, vias férreas, sistema de água, esgoto e outros, estudando características e preparando planos, métodos de trabalho e demais danos requeridos para possibilitar e orientar a construção, manutenção e reparo das outras mencionadas e assegurar os padrões técnicos exigidos. Proceder a uma avaliação geral das condições requeridas para a obra, e estudar o projeto e examinar as condições e características do terreno disponível para determinar o local mais apropriado para a construção. Calcular os esforços e deformações previstas na obra projetada ou que afetem a mesma, consultando tabelas e efetuando comparações, levando em consideração fatores como carga acumulada, pressões de água,
resistência ao ventos e qualquer mudança de temperatura para apurar a natureza dos materiais que devem ser utilizados na construção. Consultar outros especialistas, como engenheiros, mecânicos, eletricistas, químicos, arquitetos e edifícios, e arquitetos e paisagistas, trocando informações relativas ao trabalho a ser desenvolvido, para decidir sobre exigências técnicas e estéticas relacionadas à obra a ser executada. Elaborar o projeto da construção, preparar planta e especificações da obra, indicando tipos e qualidades de materiais, equipamentos e mão de obra necessários, efetuando um cálculo aproximado de custos a fim de apresentá-los aos responsáveis ou órgãos governamentais para aprovação. Preparar o programa de trabalho, elaborar plantas, croquis, cronogramas e outros subsídios que fizerem necessário para possibilitar a orientação e fiscalização do desenvolvimento das obras. Dirigir a execução de projetos acompanhado e orientado às operações à medida que avançam as obras para assegurar o cumprimento dos prazos dos padrões de qualidade e segurança recomendados. Realizar outras atribuições correlatadas eliminadas pelo superior imediato. Nome: engenheiro de segurança. Forma de provimento efetivo: jornada de trabalho 40 horas semanais. Para requisito: curso superior de engenharia de segurança do trabalho com registro no conselho de classe. Assessorar os diversos órgãos de instituição em assuntos de segurança do trabalho, propor novos regulamentos de segurança do trabalho, estudar as condições de segurança locais do trabalho e da instalação, pinando de ponto de vista a segurança do trabalho, indicar e verificar a qualidade do equipamento de segurança, delimitar as áreas de periculosidade, insalubridade e outras de acordo com a legislação vigente, emitir parecer, laudos técnicos, indicar medições e controle sobre grau de exposição e agentes agressivos a riscos físicos, químicos e biológicos, analisar acidentes investigando as causas, propondo medidas corretivas e preventivas, elaborar e executar programas de treinamento geral específico no que concerne à segurança do trabalho, realizar outras atribuições correlatadas determinadas pelo superior imediato. Nome: farmacêutico. Forma de provimento efetivo: jornada de trabalho 40 horas semanais. Pré-requisito: formação de nível superior em farmácia ou com registro no conselho da classe. Participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução e avaliação e regulação do serviço de saúde, cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo município, planejar, organizar, coordenar, acompanhar e avaliar todo o trabalho desenvolvido na assistência farmacêutica, interagindo com equipes médicas, desenvolvendo projetos de uso racional de medicamentos junto à população em geral. Planejar, organizar, coordenar e supervisionar a programação, a aquisição, o armazenamento e a distribuição dos medicamentos. Analisar os balanços, requisições e liberar medicamentos para a unidade de saúde, receber das unidades de programação e o balanço dos programas de saúde mental, tuberculose, hanseníase, DST e AIDS. Manter atualizados os valores de consumo médio mensal em medicamentos na farmácia municipal, fazer a programação de ressuprimento de medicamentos, supervisionar e estar atento às possíveis causas ineficácias ao tratamento, como baixa adesão, subdose, ineficácia do medicamento, reações adversas, etc., e intervir quando necessário. Supervisionar e avaliar o desempenho de sua equipe, realizando a capacitação e esclarecimento dos funcionários. Supervisionar a distribuição dos medicamentos aos diferentes setores da unidade de serviço. Promover o uso racional de medicamentos junto aos prescritores. Integrar a equipe de saúde nas ações referentes aos programas implantados no município através da Secretaria Municipal da Saúde. Desenvolver ações de educação em saúde junto aos usuários, principalmente quanto ao uso racional de medicamentos. Realizar e supervisionar o controle físico contábil dos medicamentos. Realizar e supervisionar a dispensação de medicamentos, especialmente os psicotrópicos, entorpecentes, registrados em livro próprio, de acordo com a legislação. Realizar atendimento farmacêutico individual para esclarecimento e orientação sobre o uso correto de medicamentos. Capacitar e supervisionar as boas práticas de armazenamento de medicamentos. Elaborar os dados estatísticos necessários à construção de indicadores já definidos, enviando-os da coordenação de serviços farmacêutica. Manter informados prescritores sobre a disponibilidade do medicamento na farmácia. Prestar esclarecimento e informar a sua equipe e aos pacientes sobre a disponibilidade do local onde são oferecidos pelo município e serviços ligados à saúde. Informar o serviço de assistência farmacêutica, coordenação de unidade de saúde, questão de ordem administrativa, técnica, de ocorrência dentro da farmácia. Realizar visitas técnicas
periodicamente em farmácias, drogarias, indústrias químico-farmacêuticas, a fim de orientar seus responsáveis no cumprimento da legislação vigente. Avaliar periodicamente os aspectos físicos e validade dos medicamentos, remanejando-os ou recolhendo-os quando necessário. Participar dos processos de aquisição dos produtos farmacêuticos, avaliar a disponibilidade de atendimento, aquisição e especialidades farmacêuticas referentes a processos judiciais, participar de auditorias e sindicâncias quando solicitado, utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela Anvisa, realizar outras atribuições correlatadas determinadas pelo superior imediato. Nome farmacêutico Visa. Forma de provimento efetivo, jornada de trabalho 40 horas semanais, pré-requisito, formação de nível superior de farmácia com registro no Conselho de Classe. Executar atividades da área de farmacêutica relacionadas ao controle de qualidade e tratamento da água, controle de vetores e pragas urbanas, estratégia da saúde da família, farmacoepidemiologia, farmacovigilância, farmácia pública, gerenciamento dos resíduos em serviços de saúde, gestão ambiental, gestão de assistência farmacêutica, saúde ambiental, saúde ocupacional, segurança do trabalho e vigilância epidemiológica. Participar dos processos de elaboração e planejamento, organização e execução, avaliação e regulação do serviço de saúde, cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo município, planejar, organizar, coordenar, acompanhar, avaliar todo o trabalho desenvolvido na ciência farmacêutica, interagindo com equipes médicas, desenvolvendo projeto de uso racional de medicamento, junto à população em geral. Planejar, organizar, coordenar, supervisionar a programação, a aquisição, o armazenamento e distribuição de medicamentos. Analisar balanço, requisições, liberar medicamentos para unidades de saúde, receber as unidades de programação de balanço do Programa de Saúde Mental, Tuberculose, Hanseníase, DST e AIDS. Manter atualizados os valores de consumo médio mensal de medicamentos na farmácia municipal, fazer a programação de ressuprimento de medicamentos, supervisionar e estar atento a todas as possíveis causas ineficácias do tratamento, com baixa lesão, subdose e ineficácia do medicamento, reações adversas, etc. Intervir quando necessário. Supervisionar e avaliar o desempenho da sua equipe, realizando a capacitação e esclarecimento dos funcionários. Supervisionar a distribuição dos medicamentos aos diferentes setores da unidade de serviço. Promover o uso racional de medicamentos junto aos prescritores. Entregar-se à equipe de saúde nas ações referentes aos programas implantados no município através da Secretaria Municipal da Saúde. Desenvolver ações de educação com saúde junto aos usuários praticantes, principalmente quando o uso racional de medicamentos. Realizar e supervisionar o controle físico contábil dos medicamentos. Realizar e supervisionar a dispensação de medicamentos, especialmente aos psicotrópicos e entorpecentes, registrando no livro próprio, de acordo com a legislação. Realizar atendimento farmacêutico individual para esclarecimento de orientação sobre o uso correto do medicamento. Capacitar e supervisionar as boas práticas de armazenamento de medicamentos, elaborar os dados estatísticos necessários à construção dos indicadores já definidos, evitando acumulação de serviços de ciência farmacêutica, manter informados os prescritores sobre a disponibilidade de medicamentos na farmácia, prestar esclarecimento e informar a sua equipe e ao paciente sobre a disponibilidade e o local onde são oferecidos pelo município e os serviços ligados à saúde. Informar ao servidor de assistência farmacêutica a coordenação da unidade de saúde em questão de ordem administrativa e técnica de ocorrência dentro da farmácia. Realizar visitas técnicas periodicamente em farmácias, drogarias, indústrias químico-farmacêuticas, a fim de orientar os seus responsáveis no cumprimento da legislação vigente. Avaliar periodicamente os aspectos físicos e validar os medicamentos, remanejando-os e recolhendo-os quando necessário. Participar dos processos de aquisição de produtos farmacêuticos, avaliar a disponibilidade do atendimento e aquisição de especialidades farmacêuticas referentes a processos judiciais, participar de auditorias, sindicâncias quando solicitado, utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela Anvisa e realizar outras atribuições correlatadas determinadas pelo superior imediato. Passo a palavra ao senhor secretário Ismael. Nome: Fiscal dos Serviços Públicos e Posturas. Forma de provimento efetivo. Jornada de trabalho 40 horas semanais. Pré-requisito ensino médio. Atribuições sumárias: fiscalizar o horário e as condições regulares de funcionamento do comércio fixo
e ambulante, da indústria e de prestador de serviço. Embargar construções clandestinas, irregulares ou ilícitas. Fiscalizar o uso e ocupação do solo urbano, garantindo o cumprimento das leis e posturas municipais. Vistoriar e verificar a regularidade documental de estabelecimentos comerciais, indústrias e de prestação de serviços para efeito de concessão de licença de funcionamento. Lavrar autos de infração e termos de fiscalização, intimações e outros instrumentos, visando garantir o cumprimento das leis e posturas municipais. Fiscalizar o estado geral dos carros e os serviços que se executam no terminal de ônibus. Verificar o licenciamento de construção ou reconstrução, embargando as que não estiverem providas de competente autorização ou que estejam em desacordo com o autorizado. Fiscalizar as exigências referentes ao cumprimento de normas municipais e contratuais, quanto à quantidade, horários e as condições gerais dos veículos, placas indicativas, horário, para assegurar-se das condições ideais ao transporte dos passageiros. Inspecionar o funcionamento das instalações sanitárias e o estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas em edificações recém-construídas, a fim de opinar nos processos de concessão de habite-se. Solicitar à autoridade competente a vistoria de obras que lhe pareçam em desacordo com as normas vigentes. Verificar o licenciamento de placas comerciais nas fachadas dos estabelecimentos respectivos ou em outros locais. Verificar a instalação de bancas e barracas em logradouros públicos quanto à permissão para cada tipo de comércio, bem como quanto à observância de aspectos estéticos. Verificar a colocação de andaimes e tapumes nas obras em execução, bem como a carga e descarga de material na via pública. Verificar a existência de habite-se nos imóveis construídos, reconstruídos ou que tenham sofrido obras de vulto. Verificar alinhamentos e cotas indicadas nos projetos. Intimar, autuar, interditar, estabelecer prazo e tomar outras providências com relação aos violadores das leis, normas e regulamentos concernentes às obras particulares. Verificar as violações às normas sobre poluição sonora, uso de buzinas, casa de disco, clubes, boates, discotecas, alto-falantes, bandas de música, entre outras. Intimar, autuar, estabelecer prazo e tomar outras providências relativas aos violadores das posturas municipais e da legislação urbanística. Realizar sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações. Realizar outras atribuições correlatas determinadas pelo superior imediato. Nome: fiscal de rendas, forma de provimento efetivo, jornada de trabalho, 40 horas semanais, pré-requisito, ensino médio. Atribuições sumárias: executar procedimentos de auditoria, diligências, perícia e fiscalização, inclusive em campo, objetivando verificar o cumprimento das obrigações tributárias do sujeito passivo, praticando todos os atos definidos na legislação específica, inclusive os relativos à busca e à apreensão de mercadorias, livros, documentos e assemelhados, para exame de irregularidades. Auditar a rede arrecadadora e propor a aplicação da penalidade decorrente do descumprimento dos contratos firmados com o município. Elaborar minuta de cálculo de exigência tributária alterada por decisão administrativa ou judicial. Prestar assessoramento às autoridades superiores e prestar-lhes assistência especializada com vista à formulação e adequação da política tributária ao desenvolvimento econômico, envolvendo planejamento, coordenação, controle, supervisão, orientação e treinamento a auxiliares. Desenvolver atividades relacionadas à utilização eficaz de equipamentos, materiais de pessoal, planejando, organizando e controlando programas e sua execução de acordo com a política fixada, para assegurar o atendimento, a melhoria dos serviços, redução dos custos e, em consequência, obter maior eficiência, efetividade e eficácia dos serviços prestados à população. Exercer suas atividades conforme as normas e procedimentos técnicos estabelecidos.
manter a chefia informada sobre o andamento dos trabalhos na área fiscal e dos resultados alcançados. Realizar outras atribuições correlatas determinadas pelo superior imediato. Fiscal tributário. Forma de provimento efetivo, jornada de trabalho, 40 horas semanais. Pré-requisito, formação de nível superior. Atribuições sumárias. Proceder ao lançamento de ofício ao crédito tributário quando constatada a ocorrência do descumprimento de obrigação legal relativa aos tributos e contribuições, aplicando a penalidade cabível e nos demais casos previstos na legislação tributária. Autorizar o lançamento por emissão eletrônica sob sua responsabilidade e com sua chancela. Proceder lançamentos tributários e a revisão de ofício dos lançamentos. Promover a inscrição dos créditos municipais em dívida ativa e auxiliar na sua cobrança. Executar procedimentos de auditoria, diligência, perícia e fiscalização, objetivando verificar o cumprimento das obrigações tributárias do sujeito passivo, praticando todos os atos definidos na legislação específica, inclusive os relativos à busca e apreensão de mercadorias, livros, documentos e assemelhados, para exame de irregularidades constatadas. Avaliar e especificar os parâmetros de trabalho de informações com vista às atividades de lançamento e controle dos tributos e contribuições municipais. Desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de simular a ocorrência do fato gerador do tributo ou natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária nos termos da lei. Auditar a rede arrecadadora e propor a aplicação de penalidade decorrente do descumprimento dos contratos firmados com o município. Analisar, elaborar e prestar informações em processos administrativos fiscais, inclusive os relativos ao recolhimento de direito creditório, à solicitação de retificação de declaração, à imunidade, à isenção, à suspensão e à redução de tributos e contribuições. Elaborar pareceres em processo de consultas tributárias. Disseminar informações ao sujeito passivo, visando a facilitação do cumprimento das obrigações tributárias e a formalização de processos. Orientar contribuintes quanto à interpretação da legislação tributária e correlata. Elaborar minuta de cálculo de exigência tributária alterada por decisão administrativa ou judicial. Apresentar sugestões para o aperfeiçoamento do sistema tributário municipal. Planejar, organizar e controlar as atividades desenvolvidas na sua área de atuação, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas, elaborando relatórios e fornecendo subsídios que visem a elaboração de novas políticas de ação ou aperfeiçoamento e a extinção das existentes para assegurar o cumprimento dos objetivos e das metas estabelecidos. Participar das atividades administrativas de controle e de apoio referentes à sua área de atuação. Elaborar pareceres, informes técnicos, relatórios e outros documentos relativos à sua área de atuação. Realizar estudos e sugerir medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação. Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação. Participar como instrutor ou facilitador em programas de capacitação, de desenvolvimento e de educação continuada. Participar de grupos de trabalho ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos científicos para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalhos afetos ao município. Participar da formulação de políticas públicas e de planos de desenvolvimento. Participar de atividades em equipes multidisciplinares.
Desenvolver atividades em parceria com vários setores da Prefeitura, visando ampliar o acompanhamento dos programas executados pela mesma. Gerenciar ações de pesquisa e de desenvolvimento, planejando, organizando e controlando os programas e sua execução, bem como avaliar resultados para assegurar eficiência, eficácia e efetividade dos serviços prestados aos usuários. Acompanhar a execução de projetos executados por terceiros. Desenvolver e propor novas tecnologias de trabalho. Desenvolver atividades relacionadas à utilização eficaz de equipamentos, materiais e de pessoal, planejando, organizando e controlando programas e sua execução de acordo com a política fixada, para assegurar o atendimento, a melhoria dos serviços, redução dos custos e, em consequência, obter maior eficiência, efetividade e eficácia dos serviços prestados à população. Exercer suas atividades conforme as normas e procedimentos técnicos estabelecidos. Manter a chefia informada sobre o andamento dos trabalhos e dos resultados alcançados. Participar das atividades de treinamento e capacitação desenvolvidas pela Prefeitura. Realizar outras atribuições correlatas determinadas pelo superior imediato. Fisioterapeuta. Forma de provimento efetivo, jornada de trabalho, 40 horas semanais. Pré-requisito, formação de nível superior em fisioterapia com registro no Conselho da Classe. Atribuições sumárias. Realizar testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço e de atividades para identificar o nível de capacidade funcional dos membros afetados. Planeja e executar tratamentos de afecções reumáticas, osteoporose, sequelas de acidentes vasculares cerebrais, poliomielite, raquimedulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurogênas e de nervos periféricos, miopatias e outros. Atender a amputados, preparando o corpo e fazendo treinamento com prótese para possibilitar a movimentação ativa e independente do paciente. Ensinar aos pacientes exercícios corretivos para a coluna, defeito dos pés, afecções dos aparelhos respiratórios e cardiovasculares, orientando-os e treinando-os em exercícios ginásticos especiais a fim de promover correções de desvios posturais e estimular a expansão respiratória e a circulação sanguínea. Proceder o relaxamento e a aplicação de exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-os sistematicamente para promover a descarga ou a liberação da agressividade e estimular a sociabilidade. Efetuar a aplicação de ondas curtas, ultrassom, infravermelho, laser, micro-ondas, forno de Beer, eletroterapia, estimulação e contração muscular, cria e outros similares nos pacientes, conforme a enfermidade, para aliviar ou eliminar a dor. Aplicar massagens terapêuticas, promover ações terapêuticas preventivas à instalação de processos que levam à incapacidade funcional. Realizar atividades na área de saúde do trabalhador, participando da elaboração e execução de atividades relacionadas a esta área. Integrar a equipe do Programa de Saúde da Família, atuando como profissional da área. Realizar outras atribuições correlatas determinadas pelo superior imediato. Nome: fonoaudiólogo. Forma de provimento efetivo, jornada de trabalho, 40 horas semanais. Pré-requisito, formação de nível superior em fonoaudióloga, com registro no Conselho da Classe. Atribuições sumárias. Planejar, organizar, orientar, supervisionar e avaliar a assistência prestada em fonoaudiologia. Observar a clientela no que se refere ao desenvolvimento de linguagem oral, escrita, fala, articulação e audição. Realizar triagem, avaliação, orientação, acompanhamento fonoaudiólogo no que se refere à linguagem oral, escrita, fala, articulação e audição. Realizar avaliação audiológica.
Realizar terapia fonoaudiológica, individual ou em grupo, conforme indicação. Solicitar durante a consulta fonoaudiológica a realização de exames complementares. Propiciar a complementação do atendimento sempre que necessário por meio de encaminhamento a outros profissionais ou modalidades de atendimento disponíveis na comunidade. Realizar assessoria fonoaudiológica a profissionais de saúde e educação. Desenvolver atividades educativas de promoção de saúde individual e coletiva, dando enfoque ao desenvolvimento de linguagem oral, escrita, voz, fala, articulação e audição. Realizar visita a pacientes em hospitais, escolas, domicílios, sempre que necessário. Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo treinamento fonético, auditivo e dicção e outros, para possibilitar o aperfeiçoamento e ou reabilitação da fala. Avaliar as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos da linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico. Promover a reintegração dos pacientes, à família e a outros grupos sociais. Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à praticabilidade de reabilitação fonoaudiológica, elaborando relatórios para complementar o diagnóstico. Trabalhar em parceria com escolas, hospitais e outras equipes multidisciplinares, estudando casos e contribuindo na sua área de atuação preventiva e corretivamente. Elaborar relatórios individuais sobre as intervenções efetuadas para fim de registro, intercâmbio com outros profissionais, avaliação e planejamento de ações coletivas. Conhecer e ensinar, entre outras atividades, a língua brasileira de sinais, Libras, aos portadores de deficiência auditiva. Realizar outras atribuições correlatas determinadas pelo superior imediato. Genésio, continua? Continua. Guarda Municipal. Forma de provimento efetivo. Jornada de trabalho, 40 horas semanais. Pré-requisito ensino médio. Atribuições sumárias. Garantir o exercício do poder de polícia, administração direta e indireta do município. Colaborar quando solicitado na fiscalização do uso do solo municipal e nas tarefas inerentes à defesa civil do município. Auxiliar na proteção das áreas de prevenção ambiental, mananciais e recursos hídricos do município. Executar o serviço de patrulhamento escolar. Auxiliar nos limites de suas atribuições às Polícias Federal e Estadual. Exercer a vigilância em locais previamente determinados, percorrendo e inspecionando suas dependências para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades. Exercer a vigilância em lagradouros públicos. Executar a ronda diurna ou noturna nas dependências, verificando se as portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechados corretamente e constatando irregularidades, tomar as providências necessárias no sentido de evitar roubos e outros danos. Controlar a entrada e saída de pessoas, veículos e materiais pelos portões de acesso sob sua vigilância, efetuando os desvios, registros, verificando, quando necessário, autorização de ingresso. Investigar quaisquer condições anormais que tenha observado. Responder às chamadas telefônicas ocorridas fora do horário do expediente do órgão, anotando recados. Comunicar ao chefe imediato qualquer irregularidade verificada. Acompanhar funcionários quando necessário no exercício de suas funções fora do expediente normal do trabalho. Zelar pelo prédio e suas instalações, pátios, jardins, cercas, muros, portões, sistema de iluminação, etc. Atender ao público, fornecendo informações e encaminhando aos órgãos competentes. Recolher e guardar objetos deixados pelos usuários. Realizar outras atribuições correlatas determinadas pelo superior imediato. Nome: inspetor de aluno. Forma de provimento efetivo. Jornada de trabalho, 40 horas semanais. Pré-requisito ensino médio. Atribuições sumárias. Fiscalizar o cumprimento do horário de entrada e saída dos alunos, bem como os horários destinados ao recreio e a outras atividades, fazendo soar campainha nos horários determinados, organizando a formação dos alunos e sua entrada na sala de aula. Orientar e fiscalizar a entrada e saída dos alunos,
verificando se há autorização para a retirada da criança ou se a mesma pode sair da unidade escolar desacompanhada. Contatar, quando solicitado por superior, pais e alunos para recados ou comunicações. Acompanhar as atividades recreativas, procurando evitar brigas e discussões entre alunos durante o horário de recreio. Entregar pautas de presenças, mensagens especiais, notas e bilhetes em sala de aula, certificando-se de recebimento pelo professor e recolhendo as pautas de presença antes que as aulas se encerrem para devolvê-los à secretaria. Supervisionar os horários de merenda para que esta se desenvolva em ambiente tranquilo e harmonioso. Acompanhar e distribuir da merenda escolar. Acompanhar alunos em atividades extracurriculares, auxiliando os professores na manutenção da disciplina e assegurando a segurança dos alunos. Acompanhar alunos em desfiles e solenidades que sejam organizados pela escola. Observar a entrada e a saída de pessoas na dependência da unidade escolar, prestando informações, efetuando encaminhamentos, examinando autorizações para garantir a segurança do local. Zelar pela segurança de materiais e equipamentos postos sob sua responsabilidade. Comunicar imediatamente à autoridade superior quaisquer irregularidades encontradas. Contatar, quando necessário, órgão público, comunicando a emergência e solicitando socorro. Percorrer sistematicamente a dependência da unidade escolar e áreas adjacentes, verificando se portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente e observando pessoas que pareçam suspeitas, para possibilitar a tomada de medidas preventivas. Orientar a execução de serviços de manutenção mobiliária e predial, tais como troca de lâmpadas, fusíveis, tomadas e interruptores, consertos de mesas, carteiras escolares, cadeiras, descargas, torneiras, pintura de paredes, grades, entre outros. Realizar outras atribuições correlatas determinadas pelo superior imediato. Instrutor de artes marciais, forma de provimento efetivo, jornada de trabalho 40 horas semanais, pré-requisito ensino médio. Atribuições sumárias. Organizar juntamente com o coordenador do projeto o processo de estruturação dos núcleos, adequação do espaço físico, materiais esportivos, uniforme, etc., a fim de garantir atendimento adequado a modalidades propostas. Planejar semanal e mensalmente as atividades que estarão sob sua responsabilidade, levando em consideração a proposta pedagógica aprovada para o projeto. Submeter e articular com o coordenador do projeto o planejamento feito com vistas à melhor forma de adequação das atividades ao processo de ensino-aprendizagem de artes marciais aos alunos. Desenvolver as modalidades esportivas com os alunos de acordo com a proposta pedagógica do projeto, seguindo o planejamento proposto para o projeto e primando pela qualidade das aulas. Ensinar, controlar, corrigir e acompanhar a evolução dos alunos. Acompanhar e avaliar o desempenho das atividades desenvolvidas de aprendizado das artes marciais, mantendo suas atuações padronizadas, harmônicas e coerentes, com o princípio estabelecido no projeto. Controlar diariamente as atividades desenvolvidas no núcleo, mantendo um esquema de trabalho viável para atingir os resultados propostos no projeto. Participar de reuniões periódicas com o coordenador do projeto, a fim de analisar em conjunto o resultado das avaliações internas ou externas, elaborando relatórios de desempenho do núcleo, com o objetivo de propor redirecionamento das práticas pedagógicas e ou inclusões de outras atividades que possam enriquecer o projeto. Responsabilizar-se e zelar pela segurança dos participantes durante todo o período de sua permanência no local de desenvolvimento de atividades do núcleo, assim como manter os espaços físicos e instalações em condições adequadas a práticas. Comunicar de imediato o coordenador do projeto quaisquer fatos que envolvam membros da equipe ou alunos em situações não convencional, procurando inclusive encaminhar todos os casos omissos com imparcialidade e cortesia. Conservar, manter e solicitar reposição de materiais relativos a atividades ofertadas. Realizar outras atribuições correlatas determinadas pelo superior imediato. Instrutor de informática. Forma de provimento efetivo, jornada de trabalho 40 horas semanais, pré-requisito curso superior ou técnico completo na área de informática. Atribuições sumárias. Participar da elaboração do projeto pedagógico da escola, da construção do currículo de toda a atividade prevista no calendário escolar. Planejar e desenvolver atividades com os educandos no Centro de Informática Educativa e vinculando seus projetos pedagógicos da escola. Elaborar plano de trabalho com
que contribua para a construção de currículo na escola, considerando a referencial curricular para a construção de conhecimento voltando para áreas de tecnologia para atendimento aos alunos, garantir aos educandos o domínio dos recursos e das ferramentas disponíveis na informática, bem como de diferentes mídias, para que tornem usuários competentes na utilização das tecnologias. Construir instrumentos de registro que possibilitem diagnóstico, acompanhando a avaliação dos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos na informática educativa. Responsabilizar-se em parceria com todos os usuários do Centro de Informática Educativa pela manutenção, conservação e limpeza dos equipamentos materiais, orientando todos para o uso responsável dos equipamentos disponíveis. Garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento do Centro de Informática Educativa e nos horários destinados ao pré e pós-escola. Organizar o espaço físico no sentido de adequar as diferentes atividades a serem desenvolvidas. Elaborar o horário de atendimento aos alunos conforme normas legais pertinentes de acordo com o projeto pedagógico da unidade educacional. Registrar o encaminhamento à equipe técnica dos problemas observados em relação ao uso e manutenção dos equipamentos. Promover, organizar, assessorar, participar, apoiar e divulgar eventos, congressos, cursos, mostras, feiras e outras na área da tecnologia, da informação e da comunicação, incentivando a participação e a integração de toda a comunidade educativa. Desenvolver atividades no Centro de Informática Educativa, obedecendo o mesmo calendário letivo das unidades escolares. Realizar outras atribuições correlatas determinadas pelo superior imediato. Instrutor musical. Forma de provimento efetivo, jornada de trabalho 40 horas semanais. Pré-requisito, formação de nível superior em música com registro no conselho de classe. Atribuições sumárias. Ministrar aulas práticas e teóricas de música. Preparar material de apoio à instrução musical. Orientar e ensinar o aluno a desenvolver habilidades musicais, utilizando-se de instrumentos diversos, apresentando diferentes estilos musicais. Desenvolver atividade de expansão vocal, contribuindo para o desenvolvimento da atenção e concentração em atividades de complementação pedagógica. Estimular e orientar a criação de instrumentos alternativos a partir de materiais diversos, descobrindo sons. Estimular a descoberta da musicalidade corporal. Orientar a escolha musical e debater suas repercussões sociais. Sugerir e organizar apresentações públicas. Zelar pela conservação, manutenção e guarda dos respectivos materiais e instrumentos musicais de trabalho. Realizar outras atribuições correlatas determinadas pelo superior imediato. Leiturista. Forma de provimento efetivo, jornada de trabalho 40 horas semanais, pré-requisito ensino fundamental. Atribuições sumárias. Executar sob supervisão as tarefas relativas à verificação e o controle de consumo de água em residências, indústrias, estabelecimentos comerciais e serviços. Percorrer áreas a partir de roteiros pré-estabelecidos, inspecionando os hidrômetros para verificação e anotação do consumo. Proceder à entrega das respectivas contas de água, avisos, comunicados ou intimações aos consumidores. Fiscalizar o cumprimento das normas e procedimentos do serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto. Prestar orientação e informação aos consumidores, informar possíveis irregularidades indicando as ações necessárias. Verificar e informar vazamento ou outros eventos prejudiciais aos serviços. Efetuar o preenchimento dos relatórios que forem determinados. Realizar outras atribuições correlatas determinadas pelo superior imediato. Mecânico. Forma de provimento efetivo, jornada de trabalho 40 horas semanais. Pré-requisito ensino médio. Atribuições sumárias. Inspecionar veículos, máquinas pesadas e aparelhos eletromecânicos em geral, diretamente ou utilizando aparelhos específicos a fim de detectar as causas da anormalidade de funcionamento. Desmontar, limpar, reparar, ajustar e montar carburadores, peças de transmissão, diferencial e outras que requeram exame, seguindo técnicas apropriadas e utilizando as ferramentas necessárias. Revisar motores e peças diversas, utilizando ferramentas manuais, instrumentos de medição e controle e outros equipamentos necessários para aferir-lhes as condições de funcionamento. Regular, reparar e, quando necessário, substituir peça do sistema de freio, ignição, alimentação do combustível, transmissão, direção, suspensão e outras, utilizando ferramentas e instrumentos apropriados para recondicionar o equipamento e assegurar seu funcionamento regular.
montar motores e demais componentes do equipamento, guiando-se por esquemas, desenhos e especificações pertinentes para possibilitar sua utilização. Fazer reparos simples no sistema elétrico do veículo e de máquinas pesadas. Manter limpo o local de trabalho, zelar pela guarda e conservação de ferramentas, equipamentos e materiais que utiliza. Realizar outras atribuições compatíveis determinadas pelo superior imediato. Mecânico sênior, forma de provimento efetivo, jornada de trabalho 40 horas semanais, ensino médio. Atribuições sumárias. Inspecionar veículos, máquinas pesadas e aparelhos eletromecânicos em geral, diretamente ou utilizando aparelhos específicos, a fim de detectar as causas da anormalidade do funcionamento. Desmontar, limpar, reparar, ajustar e montar carburadores, peça de transmissão, diferencial e outras que requeram exame, seguindo técnicas apropriadas e utilizando ferramentas necessárias. Revisar motores e peças diversas, utilizando ferramentas manuais, instrumentos de medição e controle, e outros equipamentos necessários para aferir-lhes as condições de funcionamento. Regular, reparar e, quando necessário, substituir peças do sistema de freio, ignição, alimentação de combustível, transmissão, direção, suspensão e outras, utilizando ferramentas e instrumentos apropriados, para recondicionar o equipamento e assegurar seu funcionamento regular. Montar motores e demais componentes do equipamento, guiando-os por esquemas, desenho, especificações pertinentes para possibilitar sua utilização. Fazer reparos simples no sistema elétrico do veículo e de máquinas pesadas. Orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução de atribuições típicas da classe. Manter limpo o local de trabalho, zelar pela guarda e conservação de ferramentas, equipamentos e materiais que utiliza. Realizar outras atribuições compatíveis determinadas pelo superior imediato. Médico cardiologista. Forma de provimento efetivo, jornada de trabalho 2 horas diárias ou a realização de 16 consultas médicas por dia de trabalho. Formação de nível superior em medicina com registro na especialidade do conselho de classe. Atribuições sumárias. Fazer anamnese, exame físico e segmentos dos pacientes. Estabelecer conduta com base na suspeita diagnóstica. Solicitar exames complementares ou pedidos de consulta. Determinar por escrito prescrições de drogas e cuidados especiais. Preencher e assinar formulários de internação, alta, cirurgia e óbito. Participar na execução dos programas de atendimento, ensino e pesquisa médica e de equipe multiprofissional. Dar orientação e acompanhamento aos acadêmicos do curso da área da saúde. Participar da avaliação da qualidade da assistência médica prestada ao paciente com os demais profissionais de saúde no programa de melhoria e assistência global. Cumprir normas e regulamento do hospital. Participar de reuniões administrativas e científicas do corpo clínico. Realizar procedimentos específicos de diagnóstico de tratamentos pertinentes na sua área de atuação. Proceder a exame de saúde em candidatos à obtenção de carteira de habilitação. Para dirigir veículos motorizados, assim como para reavaliação. Realizar outras atribuições com relato exterminado pelo superior imediato. Médico clínico geral. Forma de provimento efetivo. Jornada de trabalho 2 horas diárias ou realização de 16 consultas médicas por dia de trabalho. Pré-requisito: ensino superior em medicina e registro no conselho de classe. Atribuições sumárias. Examinar o paciente, utilizar instrumentos adequados, avaliar as condições de saúde, estabelecer diagnóstico nos âmbitos somáticos, psicológicos e sociais. Requisitar exames subsidiários e analisando e interpretando seus resultados. Realizar encaminhamentos de pacientes a outras especialidades quando julgar necessário. Prestar pronto atendimento a pacientes ambulatoriais, mesmo nos casos de urgência e emergência, decidindo as condutas, inclusive pela internação quando necessária. Estabelecer o plano médico-terapêutico profilático, orientando os pacientes, prescrevendo os medicamentos, dietas e demais terapias apropriadas a cada paciente internado, sempre que necessário ou solicitado. Executar com ênfase a prevenção de doenças, mas sem descuidar das atividades curativas e reabilitadoras. Integrar a equipe multiprofissional de saúde, responsabilizando-a pela orientação desta nos cuidados relativos à sua área de competência, seguindo também as orientações dos demais profissionais nas suas áreas específicas. Realizar registros adequados sobre seus pacientes, sobre vigilância epidemiológica, estatística de produtividade, de motivos de consulta e outras, nos formulários e documentos adequados. Participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata, contribuir no planejamento, administração e gerência dos serviços da saúde, sempre que designado, zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho,
realizar pedidos de materiais e equipamentos necessários à sua área de competência, cumpre e faz cumprir as normas do setor de saúde, participar de projetos de treinamento e programas educativos, classificar e codificar doenças, operações, causas da morte e demais situações de saúde de acordo com o sistema adotado, executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. Médico clínico do SF, forma de provimento efetivo, jornada de trabalho 30 horas semanais, ensino superior em medicina, registro no Conselho de Classe. Atribuições sumárias, realizar consultas clínicas aos usuários da área adstrita, executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida, criança, adolescente, mulher, adulto e idoso. Realizar consultas e procedimentos na unidade de saúde e, quando necessário, no domicílio. Realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas proprietárias na intervenção na atenção básica definitiva na norma operacional da assistência à saúde NOAS 2001 e correlatas. Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva. Fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como hipertensos, diabéticos, da saúde mental, etc. Realizar o pronto atendimento médico na urgência e emergência. Encaminhar os serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na unidade de saúde por meio de sistema de acompanhamento e de referência e contrarreferência. Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais. Indicar internações hospitalares, solicitar exames complementares, verificar e atestar óbitos, excetua outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. Médico do trabalho, forma e provimento efetivo, jornada de trabalho 2 horas diárias ou a realização de 16 consultas médicas por dia de trabalho. Ensino superior em medicina, registro de especialidade no Conselho de Classe. Atribuições sumárias. Executar rotinas de medicina do trabalho, consultas e encaminhamentos periódicos, admissionais e admissionais, inspeções de locais de trabalho, laudos de periculosidade, insalubridade, pareceres técnicos prescritivos e orientações perícia médica, encaminhamentos para aposentadoria, readaptação funcional, atendimentos emergenciais, promover medidas profiláticas, entre outras rotinas. Propor e desenvolver ações educativas que visem a promoção da higiene e saúde do trabalho, realizando pesquisas, palestras, congressos, desenvolvimento de tecnologias, normas, instruções e rotinas manuais, bem como a instrução dos auxiliares. Desenvolver atividades de assessoria junto a entidades estaduais e federais, junto a comissões especializadas, junto a programas de prevenção de acidentes e de reabilitação, junto às chefias de diversas áreas. Manter controle e registros estatísticos pertinentes à área, realizar treinamento na área de atuação quando solicitado. Desenvolver outras atividades que visem a prevenção, manutenção da higiene e saúde coletiva do trabalhador. Atuar na qualidade de instrutor de treinamento e outros eventos de igual natureza, mediante a participação prévia em processo de qualificação e autorização superior. Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário o exercício de suas atividades. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Excetua outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. Quer continuar um pouco, Luiz? Vou cada um, né? Chega lá. Levar um pouco lá. Médico ginecologista obstetra. Forma de provimento efetivo. Jornada de trabalho 2 horas diárias ou realização de 16 consultas médicas por dia de trabalho. Pré-requisito ensino superior em medicina e registro de especialidade da classe. Atribuições sumárias. Examina o paciente fazendo inspeção e palpação, toque para avaliação de condições gerais dos órgãos. Realiza exame específico de colposcopia e colpocitologia, utilizando colposcópio e lâminas, para fazer diagnóstico preventivo, afecções genitais e orientação terapêutica. Faz cauterização do colo do útero, empregando termocautério e de outros processos para tratar lesões existentes. Executa cirurgia ginecológica seguindo as técnicas indicadas a cada caso, para corrigir processos orgânicos, extrair órgãos ou formação de patologias. Participa de equipe de saúde pública, propondo, orientando as condutas para promover programas de prevenção de câncer ginecológico e das mamas e de outras doenças que afetam a área genital. Colhe secreções vaginais e mamárias para encaminhá-las ao exame laboratorial para auxiliar no diagnóstico. Faz
anamnese, exame clínico obstétrico, requisita ou realiza testes de laboratório, valendo os detectos usuais para compor o quadro clínico de pacientes de diagnosticar a gravidez. Requisita exames e interpreta os resultados dos mesmos, acompanhando-os com padrões normais para prevenir e tratar moléstias prejudiciais à gestão. Controla a evolução da gravidez, realizando exames periódicos, verificando a mensuração uterina e o foco fetal, a pressão arterial e peso para prevenir ou tratar as incorrências clínicas ou obstétricas. Acompanha a evolução do trabalho de parto, verificando a dinâmica uterina, a dilatação do colo do útero, as condições do canal do parto, gráfico do foco fetal e estado geral da parturiente para evitar dissócia. Indica o tipo de parto atentado às condições pré-natal ou do período de parto para assegurar resultado satisfatório. Assiste a parturiente no parto normal, o cirúrgico ou cesariano, fazendo as intervenções necessárias para prever a vida da mãe e do filho. Controla o puérpero imediato, verificando a eliminação dos lóquios, a evolução uterina e as condições da aumentação para prevenir e tratar as infecções ou qualquer intercorrência. Realiza exame pós-natal, fazendo avaliação clínica e ginecológica para verificar a recuperação do organismo materno. Executa outras tarefas correlatadas determinadas pelo superior imediato. Médico neurologista, forma de provimento efetivo, jornada de trabalho 2 horas diárias ou a realização de 16 consultas médicas por dia de trabalho. Pré-requisito ensino superior em medicina e registro da especialidade da classe. Diagnosticar doenças, lesões orgânicas no sistema nervoso, realizando exames clínicos subsidiários para estabelecer o plano terapêutico. Realizar punções e infiltrações no canal raquiano, ventríloco nervoso e troncos nervos, utilizando seringas e agulhas especiais para possibilitar a descompensação dos mesmos. Indicar e executar cirurgia neurológica empregando aparelhos e instrumentos especiais para preservar e restituir a função neurológica. Interpretar resultados do exame de licor de neurofisiologia clínica, comparando-os com dados normais para complementar o diagnóstico. Realizar exames radiográficos, injetando substâncias radiopacas em vias aéreas, artérias e outros órgãos para localizar o processo patológico. Fazer exames eletromiográficos empregando aparelhagem especial para diagnosticar afecções no sistema nervoso periférico. Zelar pela conservação das boas condições de trabalho quanto ao ambiente físico. Limpeza e arejamento adequado visando proporcionar aos pacientes melhor atendimento. Realizar, interpretar, emitir laudos. Executar tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 133. Médico oftalmologista, forma de provimento efetivo, jornada de trabalho 2 horas diárias ou a realização de 16 consultas médicas por dia de trabalho. Pré-requisito superior, ensino superior de medicina e registro de especialidade no conselho de classe. Examina os olhos utilizando técnicas e aparelhagens especializadas como oftalmômetro e outros instrumentos para determinar a acuidade visual, vícios de refração, alteração anatomia, decorrentes de doenças gerais como diabetes, hipertensão, anemia e outras. Efetua cirurgias como oftalmoplastia e oftalmotia, utilizando oftalmostato, oftalmoscópio, oftalmixímetro e outros instrumentos e aparelhos apropriados para regenerar e reconstruir o olho, parte dele ou de seus apêndices, realizar enxerto, prótese ocular e excisões do globo ocular. Prescreve lentes de exercício ortopídicos, medicamentos baseados nos exames de realização, utilização de técnicas e aparelhos especiais para melhorar a visão do paciente e curar afecções do órgão visual. Realiza exames clínicos utilizando técnicas e aparelhagem apropriadas para determinar a acuidade visual, detectar vício e refração com vista à admissão dos candidatos a empregos, concessão de carteira de habitação, de motorista e outros fins. Coordena programas de higiene visual, especialmente para crianças e adolescentes, participando de equipes de saúde pública, para orientar a preservação da visão e a prevenção da cegueira. Executa todas as tarefas correlatadas determinadas pelo superior imediato. Nome médico, ortopedista, forma de provimento efetivo, jornada de trabalho 2 horas diárias, a realização de 16 consultas médicas por dia de trabalho, pré-requisito ensino superior de medicina e justiça da especialidade do conselho de classe. Avalia as condições físicas funcionais do paciente, fazendo inspeção, palpação, preservação da marcha ou capacidade funcional pela análise das radiografias para estabelecer o programa de tratamento. Orienta ou executa a colocação de aparelhos gessados, goteiras e enfaixamento, utilizando ataduras de algodão, gesso, crepe, para promover a imobilização adequada dos membros e regiões do corpo afetado. Orienta e executa a colocação de trações transsequeléticas ou outras, empregando fios metálicos, espadados, ataduras para promover a redução óssea da correção osteoarticular.
Realiza cirurgias em ossos anexos, empregando técnicas indicadas para cada osso, para corrigir desvios, extrai áreas patológicas destruídas do osso. Colocar pinos, placas, parafuso, aço e outros em vista de estabelecimento e da continuidade óssea. Indica e caminha pacientes para fisioterapia e reabilitação, entrevistando-os e orientando-os para possibilitar a sua máxima recuperação. Participa de equipes multifuncionais, emitindo pareceres de sua especialidade, encaminhando o tratamento de pacientes para prevenir deformidades ou de seu agravamento, executa tratamento clínico, prescrevendo medicamentos, fisioterapia, alimentação específica para promover a recuperação do paciente, executa todas as tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. Médico otorrinolaringologista. Forma de provimento efetivo, forma de trabalho, 2 horas diárias de realização, 16 consultas médicas de trabalho, pré-requisito ensino superior em medicina, registro da especialidade da classe. Atribuições sumárias. Evolui o paciente em seu plantão, examinando, prescrevendo e administrando tratamento para diversas patologias, aplicando métodos de medicina aceito e conhecimento, cientificamente seguindo o plano terapêutico e protocolos definidos. Registrar em prontuário o paciente diagnosticado, tratamento de evolução da doença, acompanhar pacientes em seus exames interno e externamente, buscar solucionar os problemas dos pacientes existentes ao seu plantão para passar plantão mediante relatório escrito e formalizado de seus pacientes, emitir atestados diversos, laudos, pareceres para atender determinações legais, desenvolver ações de saúde coletiva e participar do processo de vigilância em saúde, visando garantir a qualidade de serviço prestado, executa todas as tarefas correlatadas determinadas pelo superior imediato. Médico pediatra, forma de provimento efetivo, jornada de trabalho, 2 horas diárias, realização de 16 consultas médicas por dia de trabalho, pré-requisito ensino superior de medicina e registro de especialização do conselho de classe. Atribuições sumárias, examine a criança auscultando, executando palpações, percussões por meio de estetoscópio e de outros aparelhos específicos para verificar a presença de anomalias, malformações congênitas recém-nascidos, avaliar condições de saúde e estabelecer o diagnóstico. Avalie o estágio de crescimento e desenvolvimento da criança, comparando com o padrão normal, para orientar a alimentação, indicar exercício, vacinação e outros cuidados. Estabelece o plano médico-terapêutico profilático, preservando a medicação, tratamento de dietas especiais para solucionar carências alimentares, anorexias, desidratação, infecção, parasitose, prevenir ou contra tuberculose, difteria, coqueluche e outras doenças. Trata lesões, doenças e alterações orgânicas infantis, indicando, realizando cirurgia, prescrevendo pré-operatório para possibilitar a recuperação da saúde, participa do planejamento e execução da avaliação de planos, programas e projetos da saúde pública, enfocando aspectos da sua especialidade para cooperar na promoção, promotoria e recuperação da saúde física e mental das crianças, indica a suplementação alimentar da criança quando houver justificativa clínica de acordo com a programação e caminha para atendimento especializado interno e externo de centro de saúde e, caso julgar necessário, executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior. Médico plantonista, forma de provimento efetivo na trabalho, 4 horas de plantões, 12 horas por mês, pré-requisito ensino superior de medicina e registro da classe. Atribuições sumárias, examina paciente, utiliza instrumento adequado, avaliação, condição de saúde, estabelece diagnóstico em âmbitos somáticos, psicológicos, sociais, requisita exame subdiário, analisando e interpretando os seus resultados, realiza encaminhamento de paciente e outros especialistas quando julgar necessário, presta pronto atendimento ao paciente, ambulatoriais, mesmo nos casos de urgência e emergência, decidindo as condutas, inclusive para internação quando necessário. Estabelece o plano médico-terapêutico profilático, orientando pacientes, prescrevendo os medicamentos, dietas, demais terapias apropriadas a cada paciente internado, sempre que necessário ou solicitado. Executa com ênfase a prevenção de doenças, mas sem discutir as atividades curativas reabilitadoras. Integra equipe multifuncional para a saúde, responsabilizando-se pela orientação dessa cidade relativa à sua área de competência, seguindo também as orientações demais profissionais nas suas áreas específicas. Realiza registro adequado sobre os seus pacientes, sob vigilância epidemiológica, estatística e produtividade, motivos de conduta e outros, nos formulários e documentos adequados. Participa em toda atividade para que for designado pela chefia imediata, contribui no planejamento, administração, gerência, serviço de saúde, sempre que designados. Zela pela manutenção de ordem dos materiais e equipamentos locais de trabalho, realiza pedidos de materiais e equipamentos necessários à sua área de competência, cumpre e faz cumprir normas do setor de saúde, participa de projetos de treinamento e programas educativos, classifica condição de doença, operação de causa de morte e demais situações de saúde de acordo com o sistema adotado, executa outras tarefas correlatadas determinadas pelo superior imediato. Médico psiquiatra, forma de provimento efetivo, já trabalha 2 horas diárias de realização de 16 consultas médicas por dia de trabalho, ensino superior de medicina e registro de especialidades no conselho de classe. Atribuições sumárias, examina o paciente anotando em meios específicos sobre observação, desenvolvimento, empatia e outros, para situar a problemática conflitiva. Desenvolve cartas de pacientes estabelecendo a intercomunicação e a transferência para elaborar diagnóstico. Encaminha o paciente sessões de psicoterapia individual em grupo, baseando nas necessidades das indicações para o caso, para auxílio, ajuste ao médio.
Procede o planejamento, orientação e execução do programa de higiene mental, formando grupos de adolescentes de pais alcoólicos e outros para proporcionar orientação sexual, terapia ocupacional, preparação para matrimônio, psicoterapia de grupo ou outras atividades do apoio. Aconselha familiares e pacientes, entrevistando-os, orientando-os para possibilitar a formação de atitudes adequadas ao trato dos mesmos, prescreve e amplia tratamentos biológicos específicos, empregados, medicamentos e aparelhos especiais para promover estímulos cerebrais ou diminuir extinção, realiza cirurgia específica utilizando instrumentos e aparelhos especiais para eliminar focos cerebrais determinantes a hiperexcitabilidade, executa outras tarefas coletadas determinadas pelo superior imediato. Médico urologista, forma de provimento efetivo, jornada de trabalho, 2 horas diárias de realização, 16 consultas médicas por dia de trabalho. Pré-requisito ensino superior, medicina, regime de especialidade e conselho de classe. Prestar assistência integral à saúde de indivíduos sob a especialidade, utilizando toda a sua capacidade técnica profissional dos meios terapêuticos de apoio diagnóstico, cirúrgico terapêutico existentes e reconhecidos pela comunidade médica científica modelo mundial, bem como desenvolve ações no âmbito de saúde coletiva, diretamente, em busca da promoção da saúde e prevenção de doenças para conseguir melhorar a qualidade de vida da população. Efetuar exames médicos, emergir diagnóstico, prescrever medicamento, realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e bem-estar. Do paciente, examinar paciente palpando a utilização de instrumentos especiais, utilizando propedêutica armada para determinar diagnóstico se necessário, requisitar exames complementares encaminhando para atendimento especializado, analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar a informar o diagnóstico, prescrever medicamentos indicados ao usar respectivo das vias de administração, bem como cuidados serem observados para conservar e restabelecer a saúde do paciente, manter registro do paciente examinados, anotando a conclusão, diagnóstico, tratamento, prescrito e evolução da doença para efetuar a orientação terapêutica adequada, coletar e avaliar dados biotásticos, sociosanitário, comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população estudada, elaborar programas educativos de atendimento preventivo voltado para a comunidade de baixa renda para estudantes da rede municipal de ensino, assessorar a elaboração de campanhas educativas relacionadas à saúde pública e medicina preventiva, participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária, prestar atendimento a urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas, realizar exames médicos necessários para a admissão de servidores públicos municipais e executa outras tarefas coletadas determinadas pelo superior imediato. Vamos lá, Sr. Ismael. Não, tá ótimo. Agora já pegou no bom, né? 41, mas já no bom. Tá fácil. Tá bom. Médico veterinário. Forma de provimento efetivo. Jornada de trabalho, 20 horas semanais. Pré-requisito. Formação de nível superior em medicina veterinária com registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Atribuições sumárias. Planejar e desenvolver campanhas, serviços de fomento e assistência técnica à criação de animais e à saúde pública em âmbito municipal, valendo-se de levantamentos de necessidades e do aproveitamento dos recursos existentes. Proceder ao controle das zoonoses, efetuando levantamento de dados, avaliação epidemiológica e pesquisas para possibilitar a profilaxia de doenças. Participar da elaboração e coordenação de programas de combate e controle de vetores, roedores e raiva animal. Orientar empresas ou pequenos comerciantes quanto ao preparo tecnológico dos alimentos de origem animal, elaborando e executando projetos para assegurar maior lucratividade e melhor qualidade dos alimentos. Realizar inspeção de produtos de origem animal e vegetal visualmente e com base em resultados de análises laboratoriais. Fiscalizar e autuar nos casos de infração, processamento e na industrialização de produtos de origem vegetal e animal. Fazer pesquisa no campo da biologia aplicada à veterinária, realizando estudos, experimentos, estatísticas, avaliação de campo e laboratório, para possibilitar o maior desenvolvimento tecnológico da ciência veterinária. Realizar atendimento clínico em animais de pequeno, médio e grande porte que estiverem sob a guarda do município. Realizar cirurgias veterinárias. Coordenar, orientar e fiscalizar as operações de abate nos matadouros, suínos, bovinos, caprinos, ovinos, aves. Fazer exame clínico nos lotes a ser abatidos na fase antemortem e exigir os respectivos documentos sanitários. Inspecionar todos os produtos para consumo humano dentro dos matadouros na fase pós-mortem, carcaças e vísceras. Coordenar a equipe responsável pela inspeção e fiscalização das operações de abate nos matadouros. Fazer cumprir fielmente o regulamento sanitário nos matadouros, em depósitos de carnes, pescados, fábricas de laticínios, embutidos, etc.
Orientar a higiene de modo geral. Vistoriar áreas destinadas às construções de indústrias de produtos alimentícios. Solicitar periodicamente exames microbiológicos e ou físico-químico da água servida e produtos alimentícios em iguais intervalos de tempo. Solicitar exames bromatológicos dos produtos a serem consumidos. Analisar e coordenar os produtos reprovados para consumo humano, dando-os destino adequado. Determinar que seja rigorosamente cumprido o horário de descanso, jejum e dieta hídrica para os lotes de animais a serem abatidos, bem como o início do horário de abate. Solicitar periodicamente a carteira de saúde dos servidores que realizam inspeção animal, bem como dos funcionários dos estabelecimentos que produzem produtos de origem animal. Realizar outras atribuições correlatas determinadas pelo superior imediato. Monitor. Forma de provimento efetivo. Jornada de trabalho, 40 horas semanais. Pré-requisito, ensino médio. Atribuições sumárias. Apoiar o educador nas ações de cuidar e educar, procurando se espelhar em sua maneira de agir, falar e gesticular. Auxiliar as crianças na higiene pessoal, sempre que necessário, e nos horários estabelecidos por coordenação da creche. Colaborar com o educador na hora do repouso, organizando os colchonetes, lençóis, travesseiros e fronhas para maior conforto das crianças. Responsabilizar-se pelas crianças que aguardam os pais após o horário de saída da creche, zelando pela sua segurança e bem-estar, inclusive nos transportes escolares. Fazer a limpeza e desinfecção dos brinquedos e demais equipamentos de recreação. Oferecer e ou administrar alimentação às crianças nos horários pré-estabelecidos, de acordo com o cardápio estipulado por faixa etária. Cuidar da higienização das crianças, visando a saúde e bem-estar. Estimular a participação das crianças nas atividades de grupo, como jogos e brincadeiras, visando o desenvolvimento das mesmas. Fazer anotações nas agendas das crianças, relatando os acontecimentos do dia para manter as mães informadas. Auxiliar nas atividades pedagógicas de acordo com a orientação da professora. Zelar e controlar os objetos e roupas individuais das crianças e da creche. Realizar outras atribuições correlatas determinadas pelo superior imediato. Monitor de esportes. Forma de provimento efetivo. Jornada de trabalho, 40 horas semanais. Pré-requisito, formação de nível superior em educação física com registro na entidade da classe. Atribuições sumárias. Assessorar, acompanhar, orientar, avaliar e controlar os processos educacionais implementados nas diferentes instâncias do sistema. Identificar os aspectos a serem aperfeiçoados ou revistos na implementação das políticas educacionais, bem como as diretrizes e procedimentos delas decorrentes. Propor alternativas para a superação dos aspectos a serem aperfeiçoados e ou revistos. Orientar os estabelecimentos de ensino quanto ao cumprimento das normas legais estabelecidas e das determinações emanadas das autoridades superiores. Representar aos órgãos competentes quando constatar indícios de irregularidades. Assessorar e ou participar, quando necessário, de comissões de apuração preliminar e ou sindicâncias, com suporte técnico de assessoria jurídica, a fim de apurar possíveis ilícitos administrativos. Exercer, por meio da visita, a supervisão e fiscalização das escolas incluídas no setor de trabalho que for atribuído a cada um, prestando a necessária orientação técnica e providenciando correção de falhas administrativas e pedagógicas, sob pena de responsabilidade, conforme previsto no inciso 1 do artigo 9º da Lei Complementar número 744, de 28 de dezembro de 1993. Participar do processo coletivo de construção do plano de trabalho da diretoria de ensino. Participar da elaboração e do desenvolvimento de programas de educação continuada propostos pela Secretaria para aprimoramento da gestão escolar. Realizar estudos e pesquisas, dar pareceres e propor ações voltadas para o desenvolvimento do sistema de ensino. Participar da elaboração do plano de trabalho, na orientação e no acompanhamento do desenvolvimento de ações voltadas à melhoria da atuação docente e do desempenho dos alunos em vista das reais necessidades e possibilidades das escolas.
Realizar outras atribuições correlatas determinadas pelo superior imediato. Motorista. Forma de provimento efetivo. Jornada de trabalho 40 horas semanais. Pré-requisito. Ensino médio completo. Carteira Nacional de Habilitação na categoria D. Atribuições sumárias. Inspecionar o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, água e o óleo do cárter. Testando os freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento. Dirigir o veículo obedecendo o Código Nacional de Trânsito, seguindo mapas, itinerários ou programas estabelecidos para conduzir usuários e materiais aos locais solicitados ou determinados. Zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos para assegurar o seu perfeito estado. Efetuar pequenos reparos de emergência no veículo para garantir seu funcionamento. Manter a limpeza do veículo, deixando-o em condições adequadas para uso. Agir com polidez e delicadeza dentro dos padrões de conduta recomendáveis. Transportar materiais, utensílios ou ferramentas de pequeno porte encomendadas, papéis e documentos, quando designado. Realizar o transporte de alunos, desde que devidamente habilitado para a execução do serviço. Efetuar anotações de viagens realizadas, pessoas transportadas, quilometragem rodada, itinerários e outras ocorrências, seguindo normas estabelecidas. Realizar outras atribuições correlatas determinadas pelo superior imediato. Nutricionista. Forma de provimento efetivo, jornada de trabalho 40 horas semanais. Pré-requisito, formação de nível superior em nutrição com registro no Conselho de Classe. Atribuições sumárias. Planejar cardápios de acordo com as necessidades de sua clientela. Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de seleção, compra e armazenamento de alimentos. Planejar, implementar, coordenar e supervisionar atividades de preparo e distribuição de alimentos em cozinhas comunitárias. Coordenar e executar os cálculos de valor nutritivo, rendimento e custo das refeições, preparações culinárias. Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de pré-preparo, preparo, distribuição de refeições e ou preparações culinárias. Avaliar tecnicamente preparações culinárias. Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de higienização de ambientes, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios. Estabelecer e implantar formas e métodos de controle de qualidade de alimentos de acordo com a legislação vigente. Coordenar, supervisionar e executar programas de treinamento e reciclagem de recursos humanos. Programar e realizar orientações, cursos e treinamentos na área de segurança alimentar e nutricional. Coordenar, supervisionar e executar as atividades referentes às informações nutricionais e técnicas de atendimento direto aos clientes. Promover programas de educação alimentar para clientes. Desenvolver pesquisas e estudos relacionados à sua área de atuação. Colaborar na formação de profissionais na área de saúde, orientando estágios e participando de programas de treinamento. Realizar outras atribuições correlatas determinadas pelo superior imediato. Operador de máquinas. Forma de provimento efetivo. Jornada de trabalho 40 horas semanais. Pré-requisito, ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação na categoria D. Atribuições sumárias. Conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção para posicioná-la conforme a necessidade do serviço. Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os ajustes necessários a fim de garantir sua correta execução. Pôr em prática as medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis acidentes. Acompanhar o serviço de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, após executados, efetuar os testes necessários. Anotar, segundo as normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados, consumo de combustível, conservação e outras ocorrências para controle da chefia. Operar 14 reboques para execução do serviço,
de carregamento e descarregamento de material, roçado de terrenos e limpeza de vias, praças e jardins. Retirar caçamba de lixo das ruas, levando-as para o local pré-determinado pela Prefeitura. Limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do fabricante, bem como providenciar a troca de pneus quando necessária. Efetuar pequenos reparos utilizando as ferramentas apropriadas para assegurar o bom funcionamento do equipamento. Realizar outras atribuições correlatas determinadas pelo superior imediato. Operador de máquinas pesadas. Forma de provimento efetivo. Jornada de trabalho 40 horas semanais. Pré-requisito ensino médio completo, carteira nacional de habilitação na categoria D. Atribuições sumárias. Operar moto, niveladora, retroescavadeira, pá carregadeira, trator de esteira, trator agrícola, rolo compactador, motoniveladoras, carregadeiras, escavadeira hidráulica e outros tratores e reboque, para execução de serviços de carregamento e descarregamento de material, escavação, terraplanagem, nivelamento de solo, pavimentação, desmatamento, retirada de cascadas, dragagem em rios e conservação de vias. Conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção, para posicioná-la conforme as necessidades do serviço. Operar mecanismo de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e alavancas de comando para carregar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais análogos. Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução. Pôr em prática as medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis acidentes. Acompanhar o serviço de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos, e após executados, efetuar os testes necessários. Anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados, consumo de combustível, conservação e outras ocorrências para controle da chefia. Realizar outras atribuições correlatas determinadas pelo superior imediato. Padeiro. Forma de provimento efetivo. Jornada de trabalho 40 horas semanais. Pré-requisito ensino médio. Atribuições sumárias. Confeccionar pães de acordo com as orientações dos superiores imediatos dentro das normas e diretrizes estabelecidas para o exercício das atribuições pertinentes ao cargo. Auxiliar no preparo da produção. Fazer o preparo da massa, operar os equipamentos usados na produção, responder pela contagem do produto final, higienizar e limpar os equipamentos e utensílios, limpar e manter limpo a área de trabalho, desempenhar atividades diversas atribuídas pelo diretor do departamento, realizar outras atribuições correlatas determinadas pelo superior imediato. Nada mais a tratar. Encerrada a sessão. A ata fica posterior.